nessa passagem aqui, capítulo 1, a partir do verso 5. Eu vou ler na minha versão, e aí eu peço desculpas mais uma vez, que eu não esqueço de passar para vocês a versão. Eu estou só aqui com o esboço, tá bom? Mas os irmãos podem seguir na versão que vai ser projetada. Vamos fazer o seguinte, vou ler ali, né? Meu óculos ainda permite fazer a leitura no telão, então dá. A partir do verso 5, isso mesmo, vamos lá. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel, e também era de uma família de sacerdotes. Próximo verso. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, guarda isso aí. Vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Pode passar. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Próximo. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Verso 9. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar do Senhor. Grava mais uma vez isso aí também. Queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. 10. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia suas orações. 11. Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. 12. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Verso 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. Pode passar. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você, para muita gente. Verso 15. Pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Verso 16. E levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Fecha os seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e que o Espírito Santo de Deus, Ele revele essa palavra a cada coração. O Senhor conhece o contexto de cada vida aqui, e que cada um precisa de Ti nessa noite. Nós somos homens limitados, ó Pai, e se não for a ação e o poder do Espírito de Deus aqui agindo, ó Pai, de nada valerá o que eu vou falar aqui. Por isso, Senhor, alcança vidas nessa noite. Alcança aquele que precisa ser trazido para perto de Ti. Alcança aquele que precisa ser ajustado no centro da Tua vontade. Sara aquele que está ferido, levanta aquele que se encontra abatido, ó Pai, e que o óleo de alegria ele possa ser derramado sobre todo o coração entristecido nessa noite. É o que nós oramos e pedimos a Ti, no nome do Senhor Jesus. E a igreja pode dizer amém? Zacarias ele foi um sacerdote, mas desde o princípio da história da humanidade, Deus sempre quis que o seu povo tivesse um relacionamento próximo com Ele, um povo escolhido. A gente pode ver no Velho Testamento que Deus chamava o povo de Israel como nação sacerdotal, porque queria que todos tivessem essa aproximação com Deus. Mas infelizmente, a gente vê na história do nosso povo, né, do povo espiritual de Deus, que muitas vezes Deus falava: eu gostaria que esse povo falasse comigo, e esse povo falava assim: não, eu tenho medo. Manda Moisés subir então, manda Moisés ir lá falar, e depois Moisés comunica. E aí Deus usava e levantou homens para que pudessem fazer esse papel. Mas queridos, sempre, desde o início, desde o Éden, quando Deus ele visitava o homem e a mulher na viração do dia, Ele quis um relacionamento perto dele. E se nós pudéssemos imaginar que o Éden fosse aqui no Mato Grosso do Sul, eu imagino que Deus ele viria e fala: vamos tomar um tereré no final dessa tarde. Só aquele tereré que é o tereré da comunhão,
é do bate-papo, é de olhar nos olhos, é de compartilhar o nosso coração. O povo de Deus, infelizmente, tem negligenciado essa aproximação. Jesus, ele rasgou o véu, você crê nisso? A partir da morte dele, o véu foi rasgado. E aí nós temos livre acesso a Deus através desse novo e vivo caminho que é Jesus, amém, igreja? E muitas vezes nós nos esquecemos e queremos terceirizar e falar assim: irmão, ora por mim, irmão, jejua por mim, irmão, interceda por mim. Entenda, não é errado você pedir que ore, mas você não pode abrir mão do seu papel de buscar a Deus, amém? De falar, eu vou também para Ele. Eu posso somar a minha fé com o meu irmão, eu posso receber uma intercessão, mas eu não vou terceirizar aquilo que o Senhor entregou como algo exclusivo para eu vivenciar na minha caminhada cristã. Orar, buscar a Ele e saber que assim o Senhor se revelará na sua vida. Eu lembro de um amigo, o pastor Jonatas, da missão MCM, e ele, na época da pandemia, um período muito difícil, quando não havia a possibilidade de estarmos como igreja reunido no presencial. E eu lembro que foi uma correria para igrejas que não estavam acostumadas com uma transmissão online. Foi exemplo nosso ali, pegar um celular no primeiro dia, no primeiro domingo, falar, o que nós vamos fazer? Vamos tentar ali usar um celular, entrar numa sala e falar com o povo. E foi uma experiência que dava frio no estômago, né? Mas ao mesmo tempo falar, será que as pessoas estão entendendo e recebendo? E Deus deu essa ferramenta poderosa para que a igreja do Senhor não parasse. E a igreja não parou, a igreja avançou em meio à pandemia. O Senhor, Ele dá estratégia, Ele dá sabedoria, Ele dá a nós a capacidade de fazer aquilo que precisamos fazer, e o que é dele, Ele vai continuar fazendo em nome de Jesus. Mas foi assustador, e esse pastor, ele começou a falar assim, nós vamos começar a reunir um grupo de amigos, durante as 5:30 da tarde, às 6 horas, nós vamos entrar online, e nós vamos adotar aí um propósito, chamado viração do dia, orar, compartilhar, ler a palavra de Deus, e tentar ter uma noção do que era aquela comunhão de Adão e Eva, ali no jardim do Éden, na viração do dia. Claro, nada se compara, né? O que era um mundo perfeito e o que nós vivemos hoje, mas deu para ter uma noção, e era muito gostoso. Eu pude participar algumas vezes, e eu falei, que bacana essa iniciativa. A vida de Zacarias, queridos, foi uma vida de servir a Deus como sacerdote. Ali você vê nessa passagem, ele estava cumprindo a missão que Deus deu para ele. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite, porque o tempo que Zacarias estava vivendo não era um tempo fácil. Não era um tempo onde havia revelação, onde Deus estava levantando profetas e falando, não, foi um tempo do silêncio. 400 anos, sem alguém levantar e falar no nome de Deus, 400 anos onde Deus parou. E eu estava falando esses dias, quem é da minha época vai lembrar, as Bíblias impressas, elas tinham 4 páginas em branco ali, dividindo, né, o final do Velho para o começo do Novo Testamento. Quem se lembra disso? Eu não sei se as Bíblias de hoje ainda saem com essas 4, mas ali representava 4 séculos de silêncio. E eu, quando era criança, eu ganhei uma Bíblia, aquela Bíblia de zíper, né? Aí você já imagina, né? O pastor já sabe. E aí, eu lia, eu gostava, mas quando eu vi essas 4 páginas em branco, aquilo para mim era, eu acho que isso aqui é para desenhar. E eu pegava algumas canetas, lápis, e começava, naquele que era o tempo do silêncio de Deus, querer colocar cor ali, mas Deus não falava naquele tempo. E aí eu lembro que um dia, de uma maneira ousada, desafiando a morte, eu peguei a Bíblia da minha mãe, vi aquelas 4 páginas, e aí, gente, você já imagina, né? O conserto de Deus na minha vida. Minha mãe, eu brinco com ela, né? Minha mãe é uma bênção, ela foi uma mulher muito firme na criação. Pastor Marqueto teve o privilégio de conhecer a mamãe, né? Tem até um quadro lá, né, que o Senhor vendeu para a nossa família. E a mamãe, ela era muito firme. Quando ela viu o que aconteceu,
E ela chegou em casa, a mamãe, na Bíblia, fala que a gente deve corrigir os filhos com a vara, né? Deve ter a correção. Para a mamãe, vara é tudo que estivesse ao alcance, à frente dela. Então, era mangueira, era cabo de vassoura, o cinto, o chinelo. Então, na versão, fala, mãe, na sua Bíblia parece que a versão sua é o que estiver ao seu alcance, você vai me corrigir. E eu fiz isso, né? Rabisquei a Bíblia da mamãe. Mas, queridos, voltando aqui, era um tempo de silêncio. Antes, quando o Espírito de Deus vinha sobre alguns homens, algumas pessoas ali no Velho Testamento, ele se revelava, ele falava com o povo, mas nesse período era um período onde Deus não fez isso. E aí eu chamo sua atenção nessa noite. Ser fiel a Deus, mesmo quando você não está ouvindo nada dele. Mesmo quando não aponta no horizonte que haverá uma manifestação, algo, um sinal. Eles esperavam sim um cumprimento de uma promessa, mas não sabiam quando essa promessa iria se cumprir, da vinda de Jesus, do nascimento do Messias. Mas você olha para a história de Zacarias e você vê um homem fiel a Deus, mesmo no tempo do silêncio. Não é fácil, queridos, lidar com o silêncio. Eu já tive entre tantas as crises pastorais, né? Eu falo que pastor muitas vezes vive de crise em crise, né? A palavra fala de glória em glória, aí eu falo, às vezes a gente é de crise em crise. Mas muitas vezes eu percebo assim, Deus falando, Israel, agora é tempo de você crescer. É tempo de você colocar em prática o que você já ouviu. E eu não vou poder ficar o tempo todo, a gente sabe como pais, né? Hoje eu coloquei um post, né, no Dia dos Pais, eu coloquei sobre o Jonatas. Eu falei, quando Deus me deu o Jonatas, eu consegui sentir uma pequena fração do imenso amor de Deus pela minha vida, porque a gente olha para um filho, a gente quer fazer tudo por ele, mas chega em alguns momentos que aquilo que você ensinou, você vai falar assim, agora eu preciso deixar que você cumpra, que você faça. Eu não posso ficar o tempo todo, senão você não cresce. Senão você vai ser alguém imaturo, né? Sempre demasiadamente protegido. E eu percebo que Deus muitas vezes age assim comigo. É o tempo de silenciar. E é o tempo também de eu tentar silenciar as vozes e os ruídos que tanto me atrapalham. E a gente vê na história desse homem, o silêncio ali acontecendo. E esse homem sendo fiel ao Senhor. E eu creio, queridos, que tudo que Deus, Ele permite que aconteça na nossa vida, tem propósito. Não é só o tempo da bonança que é o propósito de Deus, mas muitas vezes o tempo da escassez, Deus está ali, também trabalhando em nós. Deus está nos forjando, Deus está te forjando em meio às suas lutas. Você crê nisso, amém? Deus está te fortalecendo. E eu sei de um Deus que, mesmo quando a gente não olha, não sente, não percebe, mas a palavra de Deus, ela fala, um Deus que trabalha em favor dos seus o tempo todo, mesmo quando a gente está dormindo, tirando aquele sono, Deus está cuidando de nós. Mesmo quando não podemos ouvir a voz dele, Deus está cuidando de nós. E a gente vê nessa passagem, o Deus que ouviu o clamor desse homem, desse sacerdote. Quando a gente olha e vê que esse anjo do Senhor aparece a ele e fala, Zacarias, não tenha medo, não tenha medo, as suas orações foram ouvidas. Sabe, querido, quando você tem o sentimento de que você está orando e falando e parece que as suas orações não passam do teto do seu quarto ou do lugar onde você está. Quantos passam por isso aqui? Só o pastor aqui? Eu sei que muitos. Mas essa palavra me garante aqui, fala não, e mesmo que os meus sentimentos não alcancem, mesmo que os meus olhos não estejam vendo, há um Deus que está ouvindo as minhas orações. E eu sei que eu não devo seguir por aquilo que eu sinto ou por aquilo que eu vejo, mas a palavra, através da boca do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5:6 nos diz, portanto andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes nesse corpo, estamos distante do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. E eu vejo Zacarias, um homem de fé, um homem que estava cumprindo o ofício dele.
Quantas vezes nós, por tão pouco, a gente abandona aquilo que Deus já confiou nas nossas mãos. E aí eu vejo mais uma situação que acontecia aí. Zacarias, esposo de Isabel, Isabel não podendo ter filhos, naquela época, era legítimo, pelas leis daquela época, que o homem, se ele tivesse casado com uma mulher, essa mulher não conseguisse conceder filhos, ele poderia repudiá-la e deixá-la para trás, e seguir para uma outra aliança. Você não vê Zacarias abandonando Isabel, apesar da idade que eles estavam. Zacarias, ele permaneceu fiel à esposa dele, fiel à aliança que ele tinha com Isabel, fiel no sacerdócio, fazer aquilo que deveria fazer para Deus. Queridos, nós somos uma nação sacerdotal, você crê nisso? Amém? Deus, Ele tem confiado a você pessoas, Ele tem confiado a você o sacerdócio, de você cuidar das coisas dEle, cuidar do altar do Senhor no seu coração. E mesmo que nós estejamos vivendo um tempo de tantas instabilidades, queridos, não abandone, não deixe de fazer aquilo que o Senhor já te pediu para fazer. E se porventura você abandonou, essa noite é a noite de conserto, de falar: Senhor, eis aqui a oportunidade de eu retomar, de eu consertar, de eu pedir perdão, de eu liberar perdão também, mas de voltar a fazer aquilo que é a tua vontade para a minha vida. Posso ouvir um amém de vocês? Eu creio num Deus que, na hora certa, no tempo certo e da maneira como Ele acha que é melhor, e Ele sabe o que é melhor para nós, Ele vai nos responder, Ele vai falar conosco. Até lá, continue a adorar, continue a orar, continue a celebrar, continue a ter comunhão, né? E como diz aquele desenho, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Não abra mão daquilo que o Senhor te pediu para fazer. Persevere no Senhor. Me ajuda aí, por favor. Fala para a pessoa que está do teu lado: persevere no Senhor, esteja nele. Glória a Deus, glória a Deus. Quando eu vejo no verso 13, o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, lhe porás o nome de João. Tem tantas coisas que eu estou esperando em Deus. Não pense vocês, porque o fato de nós estarmos numa liderança como pastores, nós não temos demandas que às vezes estão numa fila de espera, e a gente tenta entender o tempo e a hora de Deus. E muitas vezes o nosso coração, a nossa humanidade, ela entra em conflito, porque a nossa carne, ela quer responder à alma e falar assim: não, faz um jeito, dá uma forcinha para Deus, faz uma gambiarra, pega um atalho. Mas o Espírito do Senhor que habita em nós fala assim: não, permaneça no Senhor, permaneça na obediência, permaneça fazendo aquilo que eu já te pedi para fazer. Não abandone e espere o tempo do Senhor. Quantos aqui estão esperando no Senhor nessa noite? Amém? Esperamos nele, esperamos em Ti, Senhor. O pastor Diego Menin, ele fez uma declaração esses dias e caiu como uma luva para aquilo que eu precisava ouvir naquela manhã. E ele disse o seguinte: quando Deus não fizer sentido, você deve manter a disciplina para entender que, ainda que a urgência tome conta do seu coração e os pensamentos tentam te enlouquecer, Deus continua sentado no trono e tem o poder para transformar absolutamente tudo para o seu bem. Eu creio num Deus que não abandonou o governo dele. Eu creio num Deus que não fica oscilante. Eu creio num Deus que já estabeleceu o trono dele, e Ele governa todas as coisas, e nada, creia, nada, nenhum detalhe passa sem que Ele perceba, sem que Ele esteja agindo. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? O Evangelho, querido, sempre apontará para esse Deus, sempre apontará para os céus, sempre apontará para a solução que vem do alto. Eu creio nisso. Talvez nessa noite você esteja entristecido, e eu digo a você, querido, há alegria no Senhor, existe alegria no Senhor.
Talvez você chegou aqui sem esperança, e eu sei que no trono de Deus, nas mãos do Senhor, no coração dele, a esperança, ela está viva. Talvez você precise de descanso, e às vezes a gente toma um caminho errado. A gente pensa assim: eu estou cansado, eu vou desistir. Não. Eu ouvi esses dias de um pastor falando: olha, está cansado? Descanse, não abandone, não abra mão, não deixe fazer aquilo que é o teu ofício. Seja você pai, seja você mãe, seja você educador, seja você líder, seja você pastor, seja você filho, seja você um servo de Deus, seja você que entende que há um chamado para a tua vida. Não abandone aquilo que o Senhor tem para ti. Talvez é um tempo onde você precisa falar: Senhor, eu deixei de zelar pela minha casa. Senhor, eu deixei de cuidar dos seus. Senhor, em algum momento eu abandonei também o altar teu no meu coração, e eu preciso visitar esse lugar novamente, e pedir para que o Senhor me ajude a preparar, a levantar um altar, que ali haja sempre adoração, seja em tempo de bonança ou em tempo de escassez. Não pare de adorar, não pare de buscar ao Senhor. Eu vejo cumprimento na vida deste homem, de Zacarias, como alguém que o Senhor olhou do céu e falou assim: ali tem um servo, ali tem um filho meu, ali tem alguém que confia em mim, alguém que espera em mim. Eu digo a você, igreja, eu digo a mim também, o Espírito de Deus também hoje me balança e fala: Israel, espera no Senhor, confia no Senhor. Há descanso nele, igreja. O Senhor não se esqueceu de você. Feche os seus olhos, por favor. Quero chamar a Gabi, o pastor Israel. Enquanto você está com os olhos fechados, o nome Zacarias significa: Deus se lembrou de mim. Não era por acaso que esse homem tinha esse nome. O nome Isabel era: Deus me prometeu. Deus unindo dois propósitos: alguém que não seria esquecido de Deus, e uma mulher também a qual o Senhor, através do nome dela, falava: Deus me prometeu. E o que Deus promete, Ele cumpre, igreja. Talvez o seu coração nessa noite precisa da luz do Espírito Santo para clarear, para trazer luz em lugares que estão escuros, nebulosos, situações que você não consegue ter um discernimento de Deus. Creia, o Espírito do Senhor, Ele traz isso. Mas eu gostaria que você orasse. Eu gostaria que você não olhasse para ninguém agora, porque é um momento seu com Deus. Seja você recém-batizado, ou seja você já há tanto tempo na fé, o Senhor hoje Ele traz clareza. Mesmo que você não tenha todas as respostas, filho e filha de Deus, você não andará confuso. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus que promete e falha. Deus não é aquele que vai falar assim: ó, eu vou estar com você e te abandona. Deus não é aquele que fala: olha, vamos nos encontrar, e você chega lá e Ele não vai. Deus não é assim. Deus, Ele é fiel. Enquanto você ouve essa canção, eu gostaria que você continuasse em oração a Deus, entregando o seu coração, trazendo a Ele o seu fardo, trazendo a Ele aquilo que te pesa nessa noite. Fala: Senhor, está aqui. Eu não quero, ó Deus, que isso aqui me afaste do Senhor. Por isso eu não posso carregar aquilo que eu não estou mais suportando. Eu lanço sobre Ti. Oh Deus, Tu és, Pai. Tu és aquele que está aqui, ó Deus. Tu és poderoso, Pai. Oh Deus. O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Sim, Senhor. Não tá sendo fácil aqui,
mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto. Não volte, pra querido, trás. não volte atrás. Fica aqui comigo. Ele está E aqui. não sai mais. Diga a Ele: és o meu alívio. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em Ti? Enquanto vamos continuar ao som dessa canção, eu quero convidar você que percebe que nessa noite você precisa vir diante de Deus e falar: Senhor, eu lanço sobre Ti o meu coração. Eu deixo no Teu altar a minha ansiedade e aquilo que tenta me atrapalhar, Senhor Deus, eu entrego nas Suas mãos. Eu quero convidar você a sair do teu lugar, fazer esse apelo ao teu coração, para que você ouça aquilo que o Espírito do Senhor está fazendo na tua vida. Ouça aquilo que Ele está fazendo na tua vida e deseja fazer também através dela. E nessa noite você possa responder a Deus. Há alguém aqui assim? Saindo do teu lugar com coragem, crendo que o Senhor é aquele que te acolhe, e Ele tem um alívio, Ele tem um lugar de descanso a você. Temos alguém aqui nessa noite? Saia do teu lugar, tome esse passo de fé. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Pode vir. Todo aquele que está cansado e oprimido, esse possa ir ao Senhor, e nesse lugar você vai encontrar águas de descanso, um lugar de alívio, um lugar de conserto, um lugar de recomeços. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria pedir licença, mas pedir um apoio dos pastores também, vocês puderem me ajudar em oração, as pessoas que estão aqui à frente. Glória a Deus. Tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Diga a Ele: és o meu alívio. Tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Só nele. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em Ti? Passa as Tuas águas, ó Deus, nesse lugar. Nós queremos, ó Deus, viver as Tuas promessas para a nossa vida, mas também entendemos que precisamos, ó Deus, consertar e também, ó Deus, cumprir aquilo que são os princípios de Deus. Os princípios de Deus, querido, há conserto aqui nessa noite. Princípios que talvez foram quebrados, mas que mediante a um voltar para Deus, a olhar para Ele, a confessar, a reconhecer e se arrepender, está acontecendo consertos aqui então. Pessoas que entendem que as Suas promessas, ó Pai, já foram lançadas sobre eles, mas que em algum momento abandonaram, se cansaram, ó Pai, desistiram, deram ouvidos, ó Pai, ó Deus, ao seu coração, ao sentimento, olharam apenas para as circunstâncias e se esqueceram de permanecer
olhando para o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que cumpre, sim. Pai, eu coloco cada coração aqui diante do Senhor. Nenhuma lágrima, ó Deus, é derramada em vão. E eu sei, ó Deus, que a Tua palavra se cumpre. Mesmo que seja um tempo, ó Deus, onde nós estamos ainda indo, derramando as lágrimas, regando a terra, semeando, mas que a Tua palavra ela se cumpra, que aquele que caminha dessa forma, aquele que vai orando e semeando com lágrimas, aquele que vai perseverando, esse voltará festejando com feixes na sua mão, esse voltará celebrando, a promessa se cumpriu, Deus não se esqueceu de mim, Deus esteve comigo, mesmo quando eu não percebia, Ele estava lá comigo. Oh Deus, a Tua igreja, que tem, oh Deus, sofrido tantos ataques nesse tempo, mas é uma igreja que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem sarado, o Senhor tem nos preparado, ó Pai, para o encontro um dia com o Senhor. O Senhor é quem sara as feridas, o Senhor, ó Deus, é quem adorna a noiva de Cristo, para que no dia do encontro essa noiva esteja preparada. Deus, que ninguém se perca, ó Pai, que ninguém abandone, que ninguém desista da fé na pessoa de Jesus, mesmo em tempo de perseguição, mesmo em tempo, ó Deus, onde os nossos sentimentos, ó Deus, vão nos atrapalhar, que o Espírito do Senhor que habita em nós, Ele fale mais alto, Ele fale mais alto, e Ele acenda as verdades de Deus neste lugar, em cada líder, em cada, ó Deus, pastor dessa congregação, ó Pai, dessa igreja, em cada liderança, ó Pai, de PGM, em cada, ó Deus, discípulo, em cada discipulador, Senhor, faça a Tua obra. Nós oramos, cremos e saímos daqui, ó Deus, do Teu altar agradecidos porque o Senhor está fazendo essa obra. Cremos, o Senhor está fazendo. O completar é do Senhor, Pai. O fazer é do Senhor, ó Deus. O homem não pode fazer, a ciência não pode fazer aquilo que só Deus pode fazer. Por isso nós estamos nessa fonte, nessa noite, Senhor. Por isso nós estamos neste lugar, ó Deus. Pai, nós não vamos confiar em carros e cavalos, nem em governos dessa terra. Nós vamos confiar em Ti, faremos menção do Teu nome, ó Pai, na nossa história. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Aquele que é fiel, Ele está aqui, e Ele faz uma obra maravilhosa em nós essa noite. Volta para o seu lugar.